Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é seu amigo, o evangelista e escritor Samuel Teodoro. Nessa feita, nós vamos abordar um assunto da Escola Bíblica Dominical. A lição é a lição de número 6, que diz o seguinte: uma igreja não conivente com a mentira. Muito bem, nós vamos ler o texto que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, e o versículo do 1 ao 11, que vai dizer o seguinte: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Elevando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se, os jovens cobriram o morto e o transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós não concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens, acharam na porta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Muito bem. Depois de acompanhar alguns comentários e também ler, principalmente, que é o nosso manual, que é a Bíblia Sagrada, se não tiver base na Bíblia, fuja. Nós vamos falar um pouquinho sobre este assunto da Escola Bíblica Dominical, que o título diz: uma igreja não conivente com a mentira. O texto áureo é o seguinte, diz-nos o texto áureo, Atos capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Verdade prática. Com toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. É isso. Devemos sempre andar na luz. É bom nós falarmos que a mentira ela é oposta à verdade. E a verdade é oposta da mentira. Não existe meia verdade. Como também não existe meia mentira. Muito bem. Não existe. Nós vemos no capítulo de número 5, versículo 2, que diz o seguinte. A primeira parte vai dizer o seguinte: e reteve parte do preço. Quem reteve parte do preço? Safira. Meu amigo, essa é uma reflexão. Isso não é para nós abordarmos tópico por tópico, não. Eu quero fazer uma reflexão da lição. Quantos de nós, às vezes, por menos coisas, ou por menos coisa do que Safira fez, não merecemos também acontecer o que aconteceu com esse casal? Conheço obreiros que não dá nem a metade. Safira, né? Nós vemos que Ananias e Safira, eles reteve parte, mas existem obreiros que retêm tudo. Então, quando nós formos abordarmos essa lição, toma cuidado. É com cautela, tomando sempre um chazinho antes, tomando um café. E, como diz nossos avós, caldinho de galinha não mata ninguém. Traz o alívio e a cura para a gripe. Muito bem. Então nós temos que ter cautela, porque nós estamos vivendo num período ou nos tempos
contemporâneos atuais que nós estamos vivendo, que o meio financeiro depositado aos pés de homens de Deus tem sido um pouco duvidoso. E isso traz a preocupação daqueles que vão ofertar. Por isso nós estamos se tratando aqui de um assunto muito delicado. Não é um assunto qualquer, é um assunto muito delicado. Nós estamos falando do pecado de Ananias e Safira, mas nós temos que contemporaneizar essa palavra. Sempre falo isso, trazer para os dias atuais. E nós vamos ver que ela tem um grande peso. Por quê? Porque eu marquei aqui o dízimo. O dízimo vem da 10ª parte. Dízimo é uma coisa, oferta é outra coisa, voto é outra coisa e oferta alçada é outra coisa. Base bíblica para dízimo. Dízimo está lá, leia. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Oferta. 2 aos Coríntios capítulo 9 e versículo 7. Voto. Eclesiastes capítulo 5 e versículo 4. E oferta alçada, Êxodo capítulo 25, versículo do 1 ao 9. O que é dízimo? Dízimo é 10ª parte. Mas nós sempre falamos isso. Você deve depositar sempre a primeira parte. Né? Isso é o dízimo. Né? Você ganha R$100, R$10. Você ganha R$200, R$20. Se você puder dar mais, ou sentir do seu coração de dar mais, amém. Mas Deus só fala para você dar os 10%. Né? Não é nem dar, é devolver. Porque isso foi o próprio Deus que nos deu saúde, emprego, o fôlego de vida, tudo. Então nós estamos devolvendo a Deus. Isso é o dízimo. Muito bem, se você é um empresário, conheço empresas que ganham muito dinheiro anualmente. Essa empresa que ela fatura 8 bilhões de reais por ano. Bruto. Só que o seu líquido é 260 milhões por ano. Então o dízimo é do líquido. Por quê? Porque eu também sou MEI e eu entendo isso. Quando eu tenho uma empresa que dá cursos, por exemplo, minha empresa dá curso. Aí vai lá, o aluno se forma em capelania. Tem 200 alunos que se formou em capelania faz uns tempo atrás. Cada aluno custou R$100. Esses R$100 eu tenho que pagar o professor, pagar o lugar que eu aluguei para dar o curso, pagar o material didático, pagar a energia elétrica que eu usei, a água que eu usei, o café que eu usei também, que eu gastei para beneficiar os alunos. Todo o conforto eu vou ter que pagar. Então aí sobra líquido aproximadamente 4, 5 mil reais. Ou 3 mil reais, 3, 4, 5 mil reais. Então é desse 4, 5 mil reais aí que eu ganhei, líquido, que eu vou ofertar. Por quê? Porque existe o extremo também, as pessoas vão lá e quer dizimar do bruto. Mas às vezes depois fale e bota a culpa na igreja. Não, é a 10ª parte que é o dízimo. Aprenda. Êxodo capítulo 14, versículo 20. O que é oferta? Oferta não é dízimo. Oferta pode ser maior do que dízimo ou menor do que dízimo. Mas dízimo é a 10ª parte do seu salário. Oferta, você pode ofertar a quantia que você quiser. Isso vem do seu coração, da sua mente. O que é voto? Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 diz-nos: quando votares, pague o seu voto. Votou, meu amigo? Pague o seu voto. Oferta, você é um ato voluntário. Você dá a Deus. Dízimo, você devolve. Voto, você paga. Você falou que, Senhor, se o Senhor abrir a porta, se o Senhor me abrir a porta, se o Senhor me der uma casa, se me der um carro, eu vou fazer isso. Faça. Porque dura coisa é a pessoa prometer e não cumprir. Deus não fica devendo nada a ninguém. Mas se você fez um voto, pague-o. O que é oferta alçada? Não é oferta. Oferta alçada é além da sua oferta que você já deu. Como eu falei, pode ser maior e pode ser menor. Êxodo capítulo 25, versículo do 1 ao 9. É só um esclarecimento, porque tem pessoas que têm dúvida do que é dízimo, do que é oferta, do que é voto, do que é oferta alçada. A matéria de armatiologia, que nós estudamos na doutrina, né, é a doutrina do pecado, mas nós estudamos nas academias, né, nas academias de teologia, nas faculdades de teologia. A armatiologia é o estudo sobre o pecado.
né? O estudo sobre o pecado que traz a sua definição, a sua origem, a sua natureza, os seus aspectos e as suas consequências. Então, meu amigo, não existe meia mentira. Não existe meia verdade. Verdade é verdade e mentira é mentira. Como eu acabei de falar, Ananias e Safira reteve parte da herdade. E tem obreiros que, se nós fôssemos aplicar as mesmas consequências que Ananias e Safira obteve, nós iremos fechar as igrejas porque não vai ter mais crente. Por quê? Porque tem obreiros que não dá nada e quer depois meter o pau em Ananias e Safira. Não dá nada. Entendemos que aqui é o primórdio da igreja, é o começo da igreja. Eu aprendo isso que quando começa errado, no meio do caminho já traz consequências desastrosas. Então aqui é o começo da igreja, não poderia começar errado mesmo. Deus começou a podar as arestas já no começo. E hoje nós vemos como está o mundo atual. Está desastroso quando nós falamos de oferta, quando nós falamos de dízimo, quando nós falamos de voto, quando nós falamos de oferta alçada. Está desastroso. As pessoas não trazem isso mais como um ato de benevolência. Eu posso falar porque eu sou dizimista desde criança. Do 0 aos 5 anos de idade, meu pai me dava as moedinhas para me dar oferta, mas eu não dava dízimo. A partir dos 5 anos de idade, eu estou com 39 anos de idade. A partir dos 5 anos de idade, meu pai começou a me dar dinheiro para me dizimar. Ele mandava eu colocar dentro do envelopinho e explicava para mim o que é dízimo. Tudo que acontece na minha vida, tudo que eu ganho, eu deposito aos pés do Senhor Jesus. Ah, mas eles vão fazer isso com seu dinheiro. Não importa. O que eu fui ensinado, eu repasso. Tudo que eu ganho, eu deposito 10% aos pés do nosso Senhor Jesus no altar. Para homens administrar, homens administrar. Se administram bem ou mal, não é o meu critério de condená-los nem absolvê-los. Isso é Deus que vai fazer naquele grande dia, ou se por acaso Deus quiser mostrar. Mas o nosso dever é fazer isso como um ato de benevolência, dizimar, ofertar, oferta alçada, voto. Tudo isso é um ato de benevolência. Muito bem. Mas vamos partir aqui para a lição, que diz o seguinte, o primeiro tópico: o diabo, o pai da mentira. Meu amigo, isso aqui está escrito em o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, e o versículo 44. Nós vamos adentrar na lição, nós vamos ver que o pai da mentira é o próprio diabo. Ananias e Safira, ele não reteve parte da herdade só, não. Ele não reteve parte dos seus bens, não. O maior pecado de Ananias e Safira não foi reter, foi mentir. Porque eles poderiam muito bem dar metade e ficar por isso mesmo. Não falar que deu uma coisa e deu outra. Mentiu. Por isso que Deus os condenou. E eu falo de novo, se Deus fosse aplicar o mesmo juízo nos dias atuais, como aplicou para Ananias e Safira, não sobraria crente nas igrejas. As igrejas ficariam vazias, estagnadas, quase desertas. Muito pouco crente é fiel no dízimo e na oferta, no voto e na oferta alçada. Muitos votam quando Deus abençoa, nem volta para cumprir o voto. Oxalá, dízimo então. Tem outros que não creem nem dízimo, nem oferta. Então eu estou falando no contexto aqui atual, no mundo atual. E nós vamos estudar. Nós vamos estudar essa lição. Nós iremos estudar. E para quem já está estudando. Muito bem. Aqui o primeiro tópico e o segundo subtópico diz o seguinte: a mentira como um ardil maligno. A mentira destrói. Provérbios capítulo 6 e o versículo 8. Deus abomina a mentira. Terceiro subtópico, tópico 1. Não subestime o inimigo. Não subestime. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Não subestime o maligno,
Porque ele te conhece, meu amigo. Ele sabe onde você mora, o seu endereço, a sua casa, o seu gosto, os seus hábitos, o que você gosta de fazer. Se você é um crente que ora, se é um crente que jejua, se lê a Bíblia, se vive uma vida consagrada a Deus, de oração, vigilância, temor a Deus. Ele sabe tudo disso aí. Porque ele não é onisciente, ele não consegue saber o que você vai pensar. Mas o que você faz, ele está vendo. Então não subestime ele. O segundo tópico e o primeiro subtópico do segundo tópico diz o seguinte: mentir é uma escolha. Efésios capítulo 4, versículo 25 vai deixar o seguinte: deixai a mentira e falai a verdade. O segundo subtópico do tópico 2 diz o seguinte, Provérbios 6, 8. Deus detesta, né? Testemunha e quem fala e profere falsa testemunha e quem profere mentira. Deus não gosta dessas coisas, meu amigo. Fuja disso aí. O terceiro subtópico do 2, que o 2 aqui é o cristão e a mentira, diz o seguinte: mentir tem consequências. Apocalipse, capítulo de número, nós vamos ver Apocalipse capítulo de número 21. Apocalipse 21. Olha o que o Senhor Jesus, ele vai dizer. Que a sua parte, 21:8, que a sua parte é no lago de fogo com os mentirosos. Tem consequências. Se você mentiu, peça perdão a Deus, meu amigo, que Deus vai te perdoar. Mas não fique com essa culpa. Morre com essa culpa. E vai pro além com essa culpa. E quantas coisas muito pior do que Ananias e Safira acontece se a pessoa mentir. Tem pessoas que mentem, destrói casamentos, destrói laços familiares. Tem pessoas que mentem, faz o seu amigo de trabalho ser demitido. Tem pessoas que mentem, denigre a imagem do seu amigo que mora na mesma cidade. Toda a cidade sabe de uma coisa e às vezes é uma mentira. E eu vou falar mais. Tem pessoas que morreram e morreram por causa de uma mentira. E quem mentiu, como está agora? Aonde está agora? Por quê? Porque não teve como mais reaver. Ele morreu por causa de uma mentira. Como está a sua consciência? Como está a sua vida? Eu estou falando da matéria armatiologia, não só do delito que Ananias e Safira cometeu. Eu estou falando aqui generalizado, mas usando os próprios subtópicos e o tópico da lição para nós tirarmos um pouco aqui dessa meditação, dessa palavra mentira, no contexto da escola bíblica dominical. Não estou fundindo. Mas quantas pessoas morreram, estão morrendo e vão morrer por causa de uma mentira? Cuidado, meu amigo. Você poderá ser condenado também e jogado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Então, fuja dessas coisas. O terceiro tópico vai dizer o seguinte: a igreja que repele a mentira. Uma igreja temente. Devemos detestar a mentira. Colossenses capítulo 3 e versículo 9 vai nos dizer o seguinte: Deus não ama os mentirosos, nem quem profere mentira. O segundo subtópico diz o seguinte: uma igreja forte. E eu falo sempre isso. Leia lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Você vai ver uma igreja forte. Quem é a igreja? A igreja de Filadélfia. Era uma igreja forte. Por quê? Porque fugia da mentira. Fugia das panelinhas. Fugia dos montinhos. E eu falo sempre isso. Se alguém um dia for falar mal de um amigo para você, pode ter certeza. Daqui a pouco ele vai falar de você para o seu amigo. É assim, meu amigo. Não houve mentira. Não houve fofoca. Não empreste o seu ouvido ao inimigo. Não empreste o seu ouvido a Satanás, que é o pai da mentira, para fazer uma arruaça na igreja, para fazer uma arruaça na sua vida, nos seus familiares, no seu contexto aí que você está vivendo. Não empreste. Por quê? Porque isso destrói. E a conclusão vai nos dizer o seguinte: é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da Igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo cobrou uma ação energética por parte da igreja que havia se tornado tolerante
em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. 1 Coríntios capítulo 1, versículo do 1 ao 13. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juízo com aqueles que havia pecado. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30 a 32. Fico alerta, ninguém é capaz de enganar a Deus. Meu amigo, se arrependa enquanto há tempo, enquanto você está vendo, enquanto há fôlego de vida, porque Deus não ama a mentira. Mas nós podemos aprender também com a igreja de Filadélfia a ficarmos firmes, a combater a mentira com a verdade. Falo sempre isso. Você quer combater a mentira? Fale a verdade. Por quê? Porque a mentira foge. Não existe aquelas pessoas que falam assim 15 vezes. Eu aprendi isso. 15 vezes no curso de oratória que eu fiz. 15 vezes você falar uma coisa, ela se torna uma verdade. Não. Verdade não é relativa. Verdade é verdade e mentira é mentira. Fuja da mentira, meu amigo. E que nós possamos sempre falar a verdade. Mas não se esqueça, como eu falei para você, dízimo é uma coisa, oferta é outro, voto é outro e oferta alçada é outro. E eu ensino até hoje a minha descendência, a minha filha, a dizimar, a ofertar, e eu explico cada coisa para ela, para quando ela crescer, ela não dizimar por obrigação, ou ela reter a oferta porque alguém não explicou. Tá bom, meu amigo? Que Deus possa te abençoar, mas pode ter certeza que a graça e a misericórdia de Deus possa te alcançar. Porque se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos como foi Ananias e Safira. Pode ter certeza. Que Deus venha te abençoar em o nome de Jesus.